Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Espero que você esteja bem. Esse é o nosso devocional no Sermão do Monte e o texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Mateus, capítulo 5, versos 31 e 32, que diz: Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Bom, no vídeo anterior, nos 2 vídeos anteriores, se você não assistiu, você volta, né? Nos 2 vídeos anteriores, eu falei a respeito do divórcio. No primeiro deles, do divórcio, eu coloquei que a reflexão ela é mais importante, né? Ela vem antes da decisão. Nós vivemos aí num tempo doido, né? Em que a gente age primeiro e depois a gente pensa, e muitos casamentos estão sendo desfeitos por causa disso. Muitos casais tomam uma decisão no calor da raiva, no calor do momento, e acaba cometendo uma loucura que é o divórcio. Então é necessário, né, a reflexão. Quando Deus coloca, ou quando Deus permite o divórcio, né, Deus permitiu isso, e Moisés registrou, né, colocou lá uma permissão. A ideia não era facilitar o divórcio, mas fazer com que as pessoas refletissem muito antes, porque seria uma decisão muito séria. Então a reflexão vem antes da decisão. O divórcio ele é uma concessão, não é um mandamento. É uma concessão por causa da dureza do coração. Esse foi o segundo vídeo de divórcio. E hoje, terceiro vídeo, e eu ainda vou gravar mais um vídeo. Esse é um assunto muito importante porque nós vivemos num país que é cristão, 90% da população é cristã, né? Um país que defende Deus, família. Então, assim, só que é um país que não vive, em sua maioria, o que acredita. A sua vida não acompanha a sua crença, porque é um dos países onde os índices de divórcio estão lá nas alturas. Divórcio não é Hosana, mas está nas alturas, né? Como dizia a música. Então, hoje o que eu quero compartilhar com você? Jesus ele deixa bem claro para aquelas pessoas que estão diante dele: o casamento não pode ser desfeito por qualquer motivo. O casamento é uma instituição divina. Deus instituiu o casamento antes do pecado, antes da queda, né? E no Antigo Testamento, Deus se relaciona com o seu povo e um dos símbolos desse relacionamento é o casamento. No Novo Testamento, Cristo se relaciona com a igreja e um dos símbolos desse relacionamento é o casamento, né? Então, assim, o casamento ele é uma das instituições que quando você olha para ele aponta para Deus, para o relacionamento de Deus com o seu povo, ele aponta para Cristo, o relacionamento de Cristo com sua igreja. E isso torna o casamento uma instituição muito importante, muito importante. Então não pode ser desfeita por qualquer besteira, por qualquer raiva, sentimento de amargura, enfim. Casamento não é brincadeira. Ele não pode ser desfeito. E naquele tempo, no tempo de Jesus, como eu falei nos vídeos anteriores, existiam 2 escolas, né? A escola de Hillel e a escola de Shammai. E cada uma tinha uma linha de interpretação. A escola de Shammai, ela era uma escola mais literal, a interpretação desse texto lá de Deuteronômio. E a interpretação é que o divórcio seria apenas em caso de adultério.
A escola de Hillel era mais liberal, e a interpretação era que se o marido não gostasse de qualquer coisa na mulher, ele podia dar carta de divórcio. Então, quando Jesus estabelece, mas eu lhes digo, ou seja, Jesus está interpretando a lei, está, né, colocando o real sentido da lei e está colocando a visão de Deus na lei. Todo homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, e a palavra utilizada é a palavra porneia. Então, assim, aqui eu estou usando hoje a nova tradução na linguagem de hoje, mas a palavra, o sentido desse adultério não é apenas o adultério em si, mas qualquer tipo de imoralidade sexual. Então, um tipo de imoralidade sexual é o que Jesus está dizendo aqui, abrindo essa exceção. Então, o marido não pode dar carta de divórcio para a esposa por qualquer motivo. E naquele tempo, diferente de hoje, somente os maridos tinham o poder de dar carta de divórcio. Mulher, principalmente na sociedade judaica, ela não tinha esse poder de dar carta de divórcio, somente o marido. Então, a responsabilidade do marido. Então, o motivo que Jesus apresenta para abrir uma exceção ao divórcio, ele é bem específico, ou seja, a exceção é o adultério, é a imoralidade sexual de uma das partes, e essa exceção ela não aparece em Marcos e nem em Lucas, né? Nós temos que lembrar que Marcos e Lucas não têm como alvo principal os cristãos judeus, né? Mas os gentios. Mateus, entretanto, tem um foco quando escreve o seu evangelho para os cristãos judeus. Então faz muito sentido, né? Então, não, esse é o motivo que Jesus deixa, que é a exceção que Jesus deixa aberta. Imoralidade sexual. Os outros motivos que Hillel colocava, se o marido não gostar da comida, se a mulher tiver um pouco mais gordinha, isso não, Jesus está desconsiderando. O problema é a questão do adultério, da imoralidade sexual. No Novo Testamento nós vamos encontrar também outras duas exceções, né, que para o divórcio, né? Então, ou seja, quando o cônjuge incrédulo pede o divórcio, Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios 7, 12 ao 15, né? Ou seja, o casal cristão, o homem ou a mulher é cristão e o seu cônjuge não é. E então ali, quando o cônjuge que não é cristão pede o divórcio, o crente está tranquilo, está autorizado a aceitar, porque não tem como obrigar, né? Mas a responsabilidade é do incrédulo. E também quando o divórcio acontece antes da conversão, porque na conversão, né, o indivíduo crente em Jesus, ele é lavado dos seus pecados, ele é santificado dos seus pecados, e ele recebe o perdão de Deus e começa uma nova vida. Então, assim, se você puder guardar de tudo que eu falei hoje, eu sei que os meus vídeos estão ficando meio longos, e eu sei que talvez você não consiga assistir tudo, mas assim, faça um esforço para assistir tudo. A exceção que Jesus coloca é o adultério. A exceção é a imoralidade sexual de uma das partes. Isso sim é um motivo muito sério, não é regra, ou seja, muitos casamentos ainda continuam apesar desse problema, e aí é necessário um tratamento nessa área, que envolve perdão, reconciliação e reconstrução de confiança. Então, o casamento ele é algo muito sério. Então, se você está passando por algum problema no seu casamento, se você está pensando em se separar, se você não está pensando, você pode ter certeza que você não pensou ainda, você vai pensar um dia. Mas que você lembre desse texto aqui de Jesus, que o casamento foi feito para durar até a morte. É até a morte.
Se você fez, se você casou lá na igreja, diante da igreja, você prometeu ser fiel até a morte, né? Então, assim, separação precisa de reflexão, e a exceção apresentada por Jesus é a imoralidade sexual, é o adultério. Que Deus abençoe o seu dia, tenha um ótimo dia. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Fique com Deus. Um ótimo dia.